fazer sem máscara? Eu vou ter que fazer, não dá pra... Tô tirando. Tá, não. Mostra a caixa do celular. Tá. Virou uma ali. Espera entrar alguém pra nós. Tô certo aí, só marca vocês aqui, eu vou fazer comentário, né? A gente vai estar participando, sabe? Sim. Pai do Senhor, para os nossos irmãos, né? Glória a Deus, mais uma manhã gloriosa que o Senhor nos concede, de estarmos aqui na presença do Senhor, mais um domingo abençoado, onde nós estudaremos mais uma lição da nossa história bíblica dominical, né? Hoje nós estamos com um novo trimestre. Hoje o trimestre aqui nós vamos falar sobre dons espirituais e ministeriais, onde nós vamos dar início, né, a mais uns 3 meses aqui estudando sobre este assunto, né, que é muito importante. Nós terminamos um assunto sobre os batismos do Espírito Santo, sobre algumas dons do Espírito Santo, né? Agora, na verdade, nós vamos entrar mais profundo aí no conhecimento desses dons, né? Nós entender esses dons, o propósito dele, e assim fazer conforme Deus nos concede, né, aqui na terra enquanto nós estamos com vida, né? Então quero já pedir a participação dos irmãos aí, né, a nos ajudando, comentando, trazendo aí sua pergunta, né? Se nós não conseguir responder aqui no vídeo, nós faz um outro vídeo respondendo tais questões, mas que vocês não possam ficar com dúvida. E se vocês quiserem também nos ajudar aí, é necessário que vocês compartilhem também conosco aí essa transmissão, para que mais pessoas possam ser alcançadas aí, e nós podemos aqui ter muito mais pessoas participando nesta manhã. Irmãos, só um comentário bem específico. Hoje nós estamos aqui e a igreja está na igreja, e a igreja está aberta hoje, né? Se o irmão que desejar vir aqui vai participar da escola dominical, também está bem-vindo, né? Saiu uma nova lei aí do Supremo Tribunal Federal, né, que não proíbe mais os fechamentos da igreja, né? Então a igreja tem que estar aberta, né? Então hoje também já quero avisar os irmãos que nós vamos estar tendo culto aqui, né, presencial, a partir das 6 horas da noite. Então os irmãos estão convidados para estar juntamente conosco, né? Aqui também está o pastor Ricardo, né, juntamente conosco para comentar essa lição. Paz, Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos esse domingo, que possamos começar mais um trimestre e, com a graça de Deus, estarmos participando e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E contamos com o apoio da igreja, dos membros, dos irmãos, para que estejam participando e divulgando esse trabalho e através aí das redes sociais, possam alcançar vidas aí. Amém, irmãos? Vamos dar início, irmãos, à aula. Nós vamos fazer uma oração, né? Então o irmão Ricardo vai orar e nós vamos estar aqui já trazendo a lição nesta manhã. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, meu Senhor, por mais essa manhã a qual o Senhor nos concedeu de vida, meu Pai. Queremos te agradecer pelo privilégio de mais um trimestre que vamos iniciar na tua presença, para podermos aprender a tua palavra, pois sabemos que ela é a base, Senhor, de nosso crer, e sabemos, meu Pai querido, que a tua palavra é que nos aperfeiçoa. Deus, nos dá um trimestre abençoado, capacitando os professores, abençoando os alunos, meu Pai querido, que irão participar desse trimestre, e que a tua palavra venha edificar a cada um de nós, Senhor. Seja conosco nesta manhã e abençoa cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vamos, primeiramente aqui, tentar entender a logística do nosso trimestre aí, né? Qual as aulas que nós vamos ter, né? Para que nós possamos aí ter uma base de conteúdo que nós vamos estar
passando nesses 3 meses para os irmãos, né? Por mais que a igreja possa voltar a estar aqui tendo os cultos, as transmissões, as presenciais aqui da escola dominical, né? A escola dominical normalmente, nós vamos estar transmitindo mesmo assim para os irmãos que não têm condições de estar junto conosco. Então, os irmãos vão acompanhar esses 3 meses aí praticamente dessa lição juntamente conosco aí, né? Mesmo que nós estamos fazendo aqui juntamente com a igreja, os irmãos vão estar participando também conosco também. Então, nós temos 13 aulas, né? 13 ensinos aí que nós vamos estar estudando nesse trimestre. As 2 primeiras lições são "E Deus deu dons aos homens", que é a lição de hoje, e o propósito dos dons espirituais. São aulas introdutórias, são aulas a qual que nós vamos estar passando realmente para chegar no ponto principal. Então, essas 2 aulas são aulas introdutórias. Nós vamos saber de onde os dons vieram, né? De Deus, dos dons. Deus deu os dons aos homens, né? E o propósito, né? O propósito desses dons, por que Deus concedeu dons aos homens. Então, praticamente, nós vamos estar pegando essas 2 aulas como introdutória. Depois nós vamos estar falando sobre os dons espirituais, né? A próxima aula, a partir da 3 até a 5 aula, né? Aula 3, 4 e 5, nós vamos estar falando sobre os dons espirituais, que são eles os dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, né? Que ele está baseado em 1 Coríntios 12, verso 8. Então, essas 3 aulas vai ser uma síntese, né, desses dons aí, né, que cada aula vai trazer 3 dons, né, 3 dons de revelação, 3 dons de poder e 3 dons de elocução. Então, na 6ª aula e até essa aula 10ª, nós vamos estar falando dons ministeriais, né? Então, vai ser uma aula bem interessante que, na verdade, nós vamos pegar cada ministério por aula, né? Então, vai ser o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre e doutor. Então, cada aula vai ser uma aula específica em cada ministério. Esses ministérios estão lá como base em Efésios 4, o verso 11. E também, da aula 11 e aula 12, nós vamos estar falando sobre os dons de serviço, que aqui a nossa revista ela classificou em o presbitério e o diaconato, né? Então, esses 2 dons de serviço nós estamos colocando como categoria do presbítero e do diácono aqui na nossa revista, nos nossos comentários aqui, que nós vamos estar fazendo nesse trimestre. E a última aula, a última lição 13, a multiforme sabedoria de Deus, nós vamos estar falando sobre a conclusão, né, de toda essa aula, como que Deus trabalha, né, na Terra nos dias de hoje. Para que nós possamos aí entrar na lição de hoje, eu vou pedir para o irmão Ricardo ele fazer uma leitura bíblica como base no nosso ensino, 1 Coríntios 13, o verso 1 ao verso 3. Nós temos uma leitura bíblica aqui, irmãos, só que ela vai ser repetida no meio da lição. Então, nós não vamos fazê-la agora, mas nós vamos estar fazendo de 1 Coríntios 13, o verso 1 ao verso 3, que também não foge do nosso assunto, mas os irmãos vão entender aí por que essa leitura. E as leituras que estão aqui, nós vamos estar fazendo ela também, mas de acordo com a lição que nós vamos estar propondo aqui para os irmãos. Pode ler, irmão. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Glória a Deus, né? Então essa é a base da nossa leitura bíblica, da nossa lição, né? Nós também temos como textual Efésios 4:8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né?
Essa leitura aqui em Efésios, versículo 8, ela dá também o título da nossa lição de hoje, que é "E deu dons aos homens", né? Está falando do nosso Salvador Jesus Cristo, que levou para o alto o cativeiro, levou para o alto e também deu dons aos homens, né? Fazendo uma simbologia aí de salvação e dádiva aos homens, né? Por mais que Deus nos salva, Ele também nos concede dons para nós estarmos trabalhando na sua obra aqui na terra. Então, Deus salva, e nós sabemos que a salvação é pela graça, mas também Ele nos concede outra graça, que é o dom do Espírito, para que nós possamos também ser galardoados pelas obras que nós fazemos aqui na terra. Então, Deus nos concede salvação e também nos concede galardão. Tudo vem dele, nada vem do homem. Ele só basta nós aceitarmos esses presentes, né? Porque dons, né, na Bíblia nós vamos entender que são presentes, dádivas de Deus. Não é por virtude, não é por santidade, não é por capacidade humana, mas são dons de Deus, são graciados. O Deus nos agracia com essas peculiaridades aí, com esses benefícios ao qual nós estamos aqui vivendo na terra. Então só basta nós sabermos usar estes dons da maneira correta e santa. A verdade prática também diz assim: os dons são as dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-lo. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui já dando início à primeira aula, e nós temos aqui como base nessa lição estudar os objetivos dela, conscientizar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, que analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais, e saber que a igreja de Coríntios era problemática na administração dos dons. Então, nós vamos saber que os dons espirituais são bíblicos, nós vamos saber quais esses dons de serviço, quais esses dons espirituais, quais esses dons ministeriais, e saber que há um problema também quando a igreja também não sabe usar esses dons da maneira correta. Então nós vamos também estar estudando tudo isso nesta manhã, e quero que você esteja conosco aí, compartilhando, nos ajudando a estar esta manhã fazendo uma boa aula em nome do Senhor Jesus. Aqui a nossa lição sugere nós entrarmos no conhecimento bíblico sobre os dons espirituais, como Deus age pela Bíblia na questão dos dons espirituais. E aqui o comentarista ele nos coloca que no Antigo Testamento Deus já usava os dons espirituais, né? Nós temos um pensamento muitas das vezes que dons espirituais só começou a aparecer depois do Pentecostes, né? Depois de que foram os irmãos batizados com o Espírito Santo e começaram a ser recebidos dons. Mas nós vamos ver que no Antigo Testamento homens de Deus usavam também os dons espirituais. Os dons espirituais não para somente no tempo da igreja, mas já foi no tempo antigo também, com os profetas, com os patriarcas, com os irmãos aqui, a qual nós vamos citar alguns aqui, né? Para início de aula, nós vamos estar lendo o primeiro ponto aqui da nossa lição, para que nós possamos ter base também nela. Pode ler aí, Ricardo, para nós. Os dons da Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Yucleve mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então aqui, irmãos, para nós termos compreensão melhor do que o comentário está dizendo, no Antigo Testamento, quem escolhia as pessoas específicas era o próprio Deus, né? Principalmente sacerdotes, reis, profetas e outras pessoas a qual que Deus precisava encher com o Espírito Santo e capacitá-lo em uma coisa a qual específica para aquele momento. Então, eram pessoas
escolhidas, pessoas preparadas para receber aquele dom e exercer uma função, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos para que nós possamos até ter mais orientação, né? Eu aproveitei para pegar essa parte aqui de reis, sacerdotes, profetas e outros. Então eu coloquei um nome de cada um aqui, um rei, um sacerdote, um profeta e uma outra pessoa qual que não tinha esse cargo aqui. Então o rei, eu coloquei aqui Davi. Davi foi um rei a qual foi cheio pelo Espírito Santo. Em 1 Samuel 16, 13, né, se você tiver com a Bíblia, acompanhe. 1 Samuel 16, 13, nós vamos ver que quando Samuel unge Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera de Davi. E logo no verso, também no capítulo 16, no verso 23, nós vamos ver uma ação já do Espírito através de Davi. Quando Saul está endemoniado, praticamente, né, com o espírito mau vem atormentá-lo, né, Davi toca a sua harpa, canta louvores, e a Bíblia diz que o espírito mau se afasta de Davi, mostrando a ação do Espírito Santo através de Davi, né? Só pode, né, acontecer isso por causa do Espírito Santo, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa cantando e louvando ali, talvez esse espírito mau não se afastaria de Davi por ser uma coisa espiritual. Então, como Davi estava em espírito louvando ao Senhor, também o espírito mau se afastava de Saul. Então, nós vemos aí o rei Davi, como tem outras passagens também, nós não temos tempo para isso, mas que Davi foi usado por Deus, né, com dons espirituais, sabendo a hora certa e o momento certo de agir, muitas vezes até mesmo na guerra, onde ele esperava a decisão, a direção de Deus para fazer tais funções. Nós vemos também o sacerdote, né? Um sacerdote que eu coloquei aqui foi Arão. Arão também foi consagrado, santificado. Nós vamos ver isso lá em Números 8, verso 12, quando Moisés separa Arão e unge Arão para santificar. E nós vamos ver em Êxodo 28, verso 1, verso 3, para que Deus separa Arão para esta função, né? E consagrando ele para esse negócio, né? Para essa tarefa. Nós vamos ver que Deus vai falar para ele que é para uma administração do templo, né? Então nós vamos ver que também o dom de serviço é a pessoa que administra também, preside também, lidera também as obras do Senhor. Então nós vamos ver também o dom de Espírito, né, através de Arão, para administrar uma coisa que seria, na verdade, implantada nova ali, o tabernáculo, onde que ele estaria administrando as ofertas, né, os holocaustos, para tudo para a glória do Senhor. Profeta, nós temos aqui também, que eu coloquei, o profeta Eliseu, né? Nós vamos ver a unção dele, Deus pedindo para Elias ungir, né, Eliseu. 1 Reis 19, o verso 15 ao verso 16, nós vamos ver ele sendo ungido, e nós vamos ver a ação depois de Eliseu. Nós temos aí catalogado 14 milagres que Eliseu pratica, e todos através do Espírito. Não tem como o homem natural fazer o que Eliseu fazia sem a presença do Espírito sobre a vida dele. E um dos milagres, eu vou colocar aqui, nós vamos estar fazendo essa leitura, Ricardo. 2 Reis, capítulo de número 4, o verso 42 ao 44. Eu coloquei um milagre aqui que vocês vão assemelhar da mesma maneira também de quem fez este milagre. E você vai ver que na verdade não é coisa humana, mas sim de Deus. 2 Reis, capítulo 4, o verso 42 ao verso 44. Glória a Deus. Verso 42. E um homem veio de Bassal Salisa e trouxe um homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei eu por isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então os pôs diante e comeram,
e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Então nós vemos aí um milagre de Eliseu, né, que tinha 20 pães nas mãos e tinham 100 homens famintos para comer, e o rei, daquele ali, praticamente o líder daquele grupo, ele falou assim: não tem como condição de alimentar 100 homens com 20 pães. E Eliseu falou: não, pode dar para esses homens que vai sobrar pão. E foi da maneira que o profeta falou: sobrou pão. Então nós vamos comparar aí o mesmo milagre qual Jesus faz a multiplicação do pão e do peixe lá também, né? Nos evangelhos nós vamos ver que Eliseu também já praticou esse milagre antes mesmo de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque era a ação do Espírito Santo agindo na vida do homem. Natural, mas agindo, fazendo algo sobrenatural através do Espírito, né? Não tem condições nenhuma, naturalmente, alimentar 100 homens com 20 pães somente, e também como Jesus fez, né? Que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 pessoas. Então, nós vamos ver aqui a ação do Espírito através também do profeta Eliseu. E por último aqui, Sansão, né? Que é os outros, né? Sansão foi um juiz. Nós vamos ver em Juízes 15, o verso 13 ao verso 15, né? Que ele tinha uma força sobrenatural, né? A Bíblia diz que os judeus, né? Da nação de Judá, amarra ele e entrega pelos filisteus, porque está tendo uma briga ali, os filisteus entre Judá e os filisteus, o povo de Judá. Então entende que precisa amarrar Sansão e entregar para o povo dos filisteus. E nós vamos ver que Sansão, ele arrebenta as cordas quando está nas mãos dos filisteus, né? E com uma queixada mata mais de 1.000 homens, né? De uma maneira totalmente sobrenatural também. Não tinha nada ali do homem, mas sim do Espírito também. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento, né, Deus já capacitava pessoas com dons espirituais, com maneiras sobrenaturais, para o quê? Para exercer algo, uma missão específica. Não vinha de vontade humana, mas sim de vontade divina, a qual está fazendo isso. Mas nós vamos ver que em Joel, pode ler também, Joel 2, o verso 28, nós vamos ver que Deus começa a pensar em uma mudança, né? Nós vamos ver isso em Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Então em Joel ele profetiza que seria diferente já, um tempo ia acontecer algo diferente. Deus não derramaria o seu espírito em pessoas específicas, mas derramaria o seu espírito sobre toda a carne, né? Todas as pessoas teriam o Espírito Santo e todas as pessoas teriam dons espirituais. Nós vamos ver que alguns seriam levados para profetizar, outros terão sonhos e visões, que na verdade são poderes também de profecias, né? De revelações, a qual as pessoas veem e falam que viram. Então nós vamos ver aí que Deus derrama, né, uma promessa. E Joel, ele é usado em falar essa promessa, a qual que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, todas as pessoas poderiam ser usadas pelo Senhor, diferente do Antigo Testamento, que são pessoas específicas para fazer tais tarefas, né? Nós vamos ver também que a mesma forma disso, nós vamos ver em Atos 2, né, já no Novo Testamento, Atos 2, o verso 38 e o verso 39. Pode ler também. Atos 2, 38 e 39, nós vamos ver também da mesma forma aqui os discípulos, os apóstolos falando sobre isso. Atos 2, capítulo 2, versículo 38 e 39. Isso. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós, e sejais batizados no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos os que estão longe,
a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Olha que interessante, em Atos nós vemos, após a pregação de Pedro, as pessoas perguntam o que eles precisam fazer. E os discípulos falam, então, arrependei-vos e sejam batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ele já coloca, no verso 39, a profecia de Joel, né, que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Então, ele coloca ali a pessoa se arrependendo do seu pecado e sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, automaticamente ela receberia um dom do Espírito, a qual ela poderia fazer também as suas obras da mesma maneira qual que o Senhor fazia na terra. Então, nós vamos ver isso no Antigo Testamento. No Novo, nós já vamos começar a ver o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, também sendo cheio do Espírito Santo e também sendo usado nos dons espirituais, né? Jesus mesmo curava, ressuscitava, libertava. Naquela ocasião a qual que João Batista vai perguntar se Jesus era o mesmo Messias quando estava preso, ele vai falar, fale para João Batista que os cegos estão enxergando, né, que os mudos estão falando, que os paralíticos estão andando, que os aprisionados estão sendo libertos. Então nós vamos ver que o próprio Jesus, ele era usado no Espírito Santo também nos dias, né, que ele começa do Novo Evangelho, do Novo Testamento. Então nós vamos estar entrando agora no Novo Testamento, no segundo ponto, e nós vamos estar comentando sobre o Novo Testamento. Leia aí para nós, Ricardo, o Novo Testamento. O mesmo dicionário informa que ainda ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego dínome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 15, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons espirituais. Então, da maneira como era no Antigo Testamento, Deus escolhia as pessoas específicas para tais tarefas. Aqui no Novo Testamento, até o comentarista ele ressalta isso, que Jesus ele fez um acesso entre o cristão, né, e Deus, aonde ele mesmo pode chegar a Deus e pedir para que Deus possa dar dons a eles, né? Então, ele coloca aqui, e por isso, né, o Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, e por isso podem receber os dons do Espírito. Então nós podemos receber este dom do Espírito, porque agora Jesus ele fez este caminho. Então quando Deus entrega algo de dons espirituais, não está entregando mais ao irmão Douglas, mas está entregando na verdade à igreja. Então quando eu estou representando como o corpo de Cristo, porque ele está entregando para Cristo. Só por meio de Cristo que nós conseguimos ter dons espirituais. Então quando nós entendemos que nós somos parte da igreja, parte do corpo de Cristo, nós entendemos que podemos fluir através do Espírito. Por isso que todas as pessoas podem receber dons espirituais. Por quê? Porque fazem parte do corpo. Então, Deus, ele concede dons espirituais a Cristo. E nós, fazendo como parte do corpo de Cristo, nós recebemos também esses dons aí como presente de Deus. Amém, irmãos? Né? Nós temos aqui também uma passagem bíblica bem conhecida, né, para nós vermos que a igreja teria ser disposto a receber esses dons. Marcos 16, né, também que é bastante importante. Marcos 16, verso 17, verso 18, palavras do próprio Jesus Cristo, mostrando para nós que a igreja também iria fluir nos dons espirituais. Pode ler. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: e esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então nós vamos ver aqui que o próprio Jesus, né, vou só colocar um dos exemplos que ele colocou ali,
que imporão as mãos sobre os doentes e eles serão sarados, né? No nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver que a igreja, Deus dá dons à igreja, né? Através de Jesus Cristo, a qual ele está dizendo até mesmo em Lucas 19, eis que vos te dou poder, né? Então, mesmo na forma de recebido, Jesus concede à igreja para que ela possa fluir também nos dons espirituais. E nós vamos ver também os apóstolos, né? Nós vamos lá em Atos, lá quando nós lemos os relatos de Atos, nós vamos ver os apóstolos curando, ressuscitando mortos, né? Trazendo visão aos cegos. Nós vamos ver Atos 19, verso 6, Paulo impondo as mãos e as pessoas falando em línguas e profetizando. Nós vamos ver Atos 5, Ananias e Safiras mentindo, né? E Pedro tendo o dom do conhecimento, tendo a revelação daqueles que eles estão mentindo, o discernimento do Espírito também, nós vamos ver aí, e nós vamos ver que eles são pegos na sua mentira, porque Deus já tinha revelado a Pedro. Então nós vamos ver os apóstolos, né, os discípulos, né, sendo fluentes aí na questão dos dons espirituais. E também na questão escatológica, o livro de Apocalipse, que está no Novo Testamento, nós vamos ver que ali também, né, as duas testemunhas a qual que Deus envia à terra, né, nós vamos ver também que eles também têm dons espirituais. Abre aí Apocalipse 11, verso 6. Apocalipse, capítulo 11, o verso 6. E estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra, como toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então nós vemos aí, né, no tempo escatológico, duas pessoas surgindo, e essas pessoas tendo vários poderes aí sobrenatural, a qual Deus que concede todas essas manifestações do Espírito aí, para, na verdade, trazer o arrependimento daquelas pessoas que ainda estão aqui sem salvação. Amém, irmãos? Então, nós vemos aí, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como na era da igreja, como na era escatológica, Deus concedendo dons aos homens, né? Tudo isso, na nossa lição da primeira aula, na primeira parte aqui dessa aula, nós vamos ver e entender que cai por terra uma questão que algumas pessoas sensacionistas, né, diz que os dons cessaram, né? Os dons não é para a nossa era. Deus deu dons aos homens naquela tempo para crescimento do Evangelho, coisa que talvez o Evangelho não precisa mais crescer hoje. Não, totalmente diferente, irmãos. Nós vamos ver que Deus concede dons aos homens até nos dias de hoje, para que nós possamos aí fluir nesses dons e pessoas sendo impactadas pelos sinais a qual que a igreja está sendo feita. O que acontece muitas das vezes diferente do que nós estamos vivendo no tempo apostólico, no tempo do Antigo Testamento nós não vemos tanto milagre. Na verdade, é o medo talvez que impera dentro de nós, que nós achamos que não somos dignos de exercer esses dons, né? Nós ficamos com esse pensamento, mas se eu orar pelo enfermo e ele não ser curado, ele já não está sendo curado, irmãos. Então, se você vai ser disposição de Deus, se Deus tiver a vontade de usar de misericórdia a sua vida para orar pela pessoa e a pessoa for curada, você está se colocando somente na posição. Então, na verdade, o que nós precisamos muitas vezes é se colocar na posição para ser usado por Deus, porque na verdade não é nada de nós. Nós muitas vezes temos medo de fazer alguma coisa porque achamos que é nossa capacidade. E nós, quando olhamos a nossa capacidade humana, nós entendemos, e é certo entender isso, que nós não temos capacidade nenhuma. Mas quando nós entendemos que quem concede o dom a nós não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, mas o próprio Deus, Ele é que está fazendo todas as coisas. É a mesma coisa como nós fosse um instrumento, e quem toca o instrumento é o que faz a obra completa, né? O instrumento ele só usa, é um canal a qual que o músico usa para sair a melodia. Então nós precisamos entender isso. Então por isso que nós precisamos colocar mais em ação e tirar, né, toda a vergonha, toda a timidez, a qual que nós muitas vezes travamos aí naquilo que Deus está querendo que nós realizamos, né, irmãos? Então essa é a primeira parte da nossa lição. Quer comentar, irmão Ricardo? Eu acredito que o presidente Douglas pôs bem acerca do primeiro tópico, e
no decorrer da lição nós vamos estar aprofundando alguns temas. Então, basicamente, como o nosso irmão presbítero falou, é aquilo que vem de encontro com aquilo que precisamos dessa manhã. Amém? Então, irmãos, no segundo ponto, agora nós vamos somente, esse segundo ponto é bem rapidinho, porque na verdade ele só vai dar entendimento aqui de que dons é esse, o que a Bíblia fala sobre esses dons, né? Esses dons é o qual que eu vou citar agora aqui, nós vamos estar tendo aulas mais completas neles, né, nos próximos trimestres, né? Então vai ser bastante importante vocês acompanhar conosco, para que vocês possam talvez entender talvez o dom que Deus te deu, né? Talvez você tenha aí uma dúvida sobre um dom que Deus pode ter te dado e você não exerce ele porque você tem dúvida se é um dom de Deus mesmo ou é coisa da sua cabeça. Então nós vamos ver aqui alguns dons que a Bíblia nos classifica, né? Principalmente o apóstolo Paulo, ele faz muita classificação sobre esses dons, né? E nós vamos estar entendendo e compreendendo esses dons. Então o próximo tópico aqui é dons de serviço de espirituais e ministeriais. No primeiro tópico é os dons relacionados ao serviço cristão, né? Os dons, na verdade, de execução, né? Nós temos aqui na nossa lição, quando nós vamos estudar ela mais profundo, é na lição 11 e na lição 12, que vai falar do presbitério e do diaconato. Então, o nosso comentarista, ele pegou esses dons de serviço e ele colocou nessas duas funções, do presbítero e do diácono, para poder explicar muitamente o que nós estamos fazendo com esses dons de serviço hoje na nossa igreja. Então, os irmãos vão entender qual é os dons de serviço e onde que eles estão agora nesse momento na Bíblia. Abre lá Romanos 12 e o verso 6. Romanos 12 e o verso 6. Quando nós olharmos lá em Romanos 12, verso 6, nós vamos entender que aqueles dons ali que Paulo classifica a igreja de Roma, né, os dons de serviço. Ele vai falar sobre os dons de serviço naquele momento. Pode ler, Ricardo. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então nós vamos ver aí, irmãos, que nós temos aí dons de serviço classificando aqui por etapas, né? Nós temos aqui profecia, ministério, que em algumas traduções vai estar serviço, ensino, exortação, contribuição, que é repartir também é contribuição, presidir ou liderança e misericórdia. Então, e outras também traduções de socorro, né? Então nós vamos ver que aí tem sete dons de serviço, né? Nós não vamos comentar muito dele, nós só vamos explanar aí para vocês quais são esses dons, porque nós vamos ter uma aula dedicada sobre isso. Então, nós vamos ver aqui que esses dons de serviço é num aspecto tanto espiritual como também material. Então, não só preciso ensinar, mas também preciso repartir. Não preciso somente liderar, mas eu preciso também exortar. Então, nós vamos ver aí que esses dons de serviços, né, é totalmente diferente dos dons espirituais. Então, é bom que os irmãos participem dessa aula para vocês entenderem e compreender aí os dons de serviço. Que nossa lição ele está baseada na questão do diaconato e no presbitério, né? Então, preste bastante atenção aí nas próximas lições para que vocês possam estar participando juntamente conosco. O segundo ponto aqui da nossa lição vai falar sobre os dons espirituais. Agora, dons espirituais, ele está situado lá em 1 Coríntios, a partir do verso 8. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Nós vamos estar sabendo quais são esses dons do Espírito, qual que Paulo também classifica aí. 1 Coríntios 12, verso 8, pode ler. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas,
e a outro a profecia, a outro o dom de discernir o Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Acho que até isso aí. Então aí, irmãos, em 1 Coríntios 8, 12, verso 8, nós vamos ver uma classificação diferente da classificação de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ver aqui que Paulo ele classifica palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento, fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia de novo entra aqui no dom do Espírito. Nós vamos entender qual é a diferença de dons de serviço como profecia e dons de serviço como espiritual, aqui, que nós vamos ver que entra aqui no espiritual também, dons espirituais. Discernimento de espírito, dom de discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação das línguas, né? Então nós vamos ter aí 9 dons espirituais, a qual nós vamos estar comentando ele. Vai ser comentado esses dons espirituais em 3 aulas nossas aqui, né? E o nosso irmão aqui comentarista, ele classificou em 3 moldes aí de ensino, né? Para que nós possamos estar pegando esses 9 dons aí, dividido em 3. Ele vai falar de dons de revelação. Quais são os dons de revelação que nós temos na Bíblia? Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Então esses são dons de revelação, que nós vamos estar estudando na aula, praticamente a aula 3, nós vamos estar estudando sobre dom de revelação. Aí nós temos o outro tópico que chama de dons de poder. O que são os dons de poder? Dom de fé, dom de cura e dom de operação de maravilhas. Então esses são os dons de poder. Nós vamos estar também estudando na aula 5, na aula 4. Né? E de elocução. De elocução nós temos aí variedade de língua, interpretação de língua e profecia. Então essas são dons de elocução, que também vamos estar estudando na aula 5. Né? Aula 3, 4 e 5. Nós estamos estudando os dons do Espírito, né? Dons espirituais. Então, esses são os dons espirituais. Então, é só também para vocês conhecerem esses dons. Agora também, e por último, acerca dos dons ministeriais. Esses dons ministeriais, ele está em Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 4, verso 11, é os dons de ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores. Então, em Efésios 4, o apóstolo Paulo já classifica os dons ministeriais, diferente dos dons de serviço, diferente dos dons de espírito. Nós vamos aí vendo os dons ministeriais, que são apóstolos, evangelistas, profetas, doutores e pastores, né? Pastores e doutores, né? Nós estamos vendo aí também que nós vamos ter aulas, né? Até maiores nessa parte dos ministeriais, que vai ser por ministério, né? Uma aula sobre apóstolo, uma aula sobre evangelista, uma aula sobre profeta, uma aula sobre doutores e também uma aula sobre mestres, né? Então nós vamos estar tendo aí uma grande bagagem aí ao longo dos trimestres sobre esses assuntos aí que muitas das vezes nós temos dúvidas aí dos exercícios dele, né? Então, o segundo tópico, irmãos, é somente para nós conhecermos os dons, né? O nosso comentarista ele coloca aqui só para nós termos um entendimento dos dons que nós vamos estar estudando. Aí, no terceiro ponto, ele vai começar agora a falar do problema de não saber usar este dom, que até, na verdade, é uma introdução a essa aula para a segunda aula, porque nós vamos falar do propósito de dons, né? Então aqui ele vai falar especificamente aqueles que recebem o dom, o que não deve ser feito, né? Então nós vamos entender aqui que nós temos uns cuidados, né? Igual a igreja de Corinto, né? Quem não sabe, a igreja de Corinto praticamente tinha todos os dons. O problema maior que da igreja, ela não sabia usar os dons, né? Então se um pastor fosse escolher, ele escolheria a igreja de Corinto para estar sendo o pastor da igreja por causa dos dons espirituais. Mas quando ele começasse o culto, ele ia ver que tinha um problema aí que, né, os irmãos não conseguiam se compreender, não tinha edificação nenhuma, porque cada um usava o dom da maneira incorreta. Então nós vamos também entender que é um problema nós usarmos
o dom espiritual também da maneira errada. Então aqui nós temos os cuidados. Então nós vamos entrar no terceiro tópico aqui. Quero pedir para o irmão Ricardo ler o primeiro ponto aqui, para que nós possamos já dar sequência. Vamos lá, o terceiro tópico tem como tema aqui, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Glória a Deus. O primeiro ponto diz assim: os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionalistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons e detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos Evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Irmão, Ricardo, lê aí para mim Mateus 20, o verso 26 ao 28. Mateus 20, só para complementar esse que o comentarista disse, Mateus 20, o verso 26 ao 28. Versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, o primeiro ponto aqui dessa problema da igreja de Corinto era praticamente a soberba, né? A qual aquele que recebe o dom, ele tem que tomar o cuidado sobre isso, né? O próprio Jesus que nós vemos aqui, que usou muitos dos seus dons espirituais, ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele tinha, né, essa consciência de servo. E muitas das vezes, quando a pessoa recebe um dom do Espírito, automaticamente ele entende que ele é superior que os outros irmãos. Então é isso que o comentarista está alertando a igreja, para aqueles que fluem no Espírito Santo, entender que o dom do Espírito Santo não é para que ele se enalteça e se engrandeça, mas é por uma função a qual que Deus está usando a vida dele para a edificação da igreja. Então, toda vez que ele faz isso, na verdade ele está fazendo como reprova. Entenda que em Mateus, eu acho que fala, Mateus 25, se não me falha a memória, ou na questão da separação ali, que Deus separa bodes e ovelhas, né? E eles falam para aquele grande grupo, fala assim: olha, minha parte de mim que vós não conheço. E eles falam: mas viu, no seu nome nós profetizarmos, no seu nome nós curarmos, no seu nome fazemos isso, fazemos aquilo, mostrando que eles fluíam no espiritual. Mas Jesus fala assim: faça de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque eles não faziam nada de aquilo para a glória de Deus, mas sim para a glória própria. Então nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos isso. Então, quando aqui ele está falando aqui que muitas igrejas aí sensacionistas diz que os dons cessaram, por quê? Por causa da igreja pentecostal, que muitas das vezes usou os dons espirituais como uma superioridade acima das outras pessoas, porque fluíam no dom espiritual e as outras não fluíam, e eles falavam que na verdade os dons na verdade estavam sendo enganação. Essas igrejas estão enganando porque os dons cessaram. Então nós temos que tomar esse cuidado. Os dons do Espírito são reais, são para os nossos dias, mas nós não podemos tratar ele como soberba. Até tem um exemplo bem da Bíblia aqui dos apóstolos, Atos 3, eu marquei aqui, Atos 3, que é a cura do paralítico ali da Porta Formosa. Nós vamos ver ali uma coisa bastante interessante. Atos 3, o verso 12 e até o verso 16. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste,
tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e a esses que vedes conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, a perfeita saúde. Então, o apóstolo aqui, irmãos, quando cura o coxo da Porta Formosa, ele vê a manifestação da multidão em exaltar a eles pelo grande feito, porque aquele homem estava há muito tempo na Porta Formosa e todos sabiam que aquele homem era paralítico. Então eles curam aquele homem e a igreja e a multidão já na verdade quer proclamá-los, né? Dar glória a eles. E o apóstolo Pedro fala assim: viu, por que vocês estão maravilhados com tudo isso? Olhai para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem. Então, o que o apóstolo Pedro está falando, né, juntamente com João, dizendo, não foi por nós aqui, né, que aconteceu alguma coisa, não é só pela nossa santidade, nem pela nossa virtude, né, mas ele vai começar a falar que foi por causa do nome de Jesus Cristo, que aqueles que estavam ali enaltecendo, crucificaram Jesus. Então, é bem claro que nós possamos entender isso, irmãos. Tudo que nós façamos através do Espírito, no sobrenatural, nas nossas vidas, não é para que nós possamos se engrandecer, porque se nós se engrandecermos, nós perdemos aí o propósito desse dom, e nós vamos estar dando glória para nós propriamente, sendo que a glória precisa ser de Deus, como aqui fez o apóstolo Pedro juntamente com João. Ele falou que não é por nossa virtude, não é por nossa santidade, mas é pelo poder de Deus que exerce sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro ponto aí desse terceiro tópico. E agora o segundo ponto também, que é um problema que nós precisamos também entender e compreender. O segundo ponto fala diversidade de dons. Leia aí também para nós. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios 12 são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Então, irmãos, aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo falando, né, e o comentarista também dizendo, que ele classificou alguns dons, né, específicos para aquela região, né? Então ele falou alguns dons para Roma, alguns dons para a igreja de Corinto e alguns dons para a igreja de Efésios, porque ali precisava ter uma ordem sobre aqueles dons, né? Então ele fala isso para poder entender e nós compreender também que há diversidade de dons, né? E nós precisamos compreender isso na nossa igreja, né? Porque talvez muitas vezes eu tenho uma vontade de exercer um dom que Deus não me deu esse dom para exercer, né? Então nós não temos como capacidade humana de ter um dom específico qual que Deus não concedeu, porque Deus deu os dons e repartiu às igrejas. Claro que alguns dons são mais visíveis que os outros, e muitas das vezes nós olhamos mais para os dons visíveis, né? Como profecia, né? Nós queremos profetizar também, mas muitas vezes Deus não quer nos usar para profetizar, mas Deus quer nos usar para o dom de cura. Deus não quer nos usar talvez para o dom de cura, mas Deus quer nos usar por discernimento do Espírito. Então nós temos que compreender que alguns dons aí, né, não é para nós se exercitar, como dos ministérios, né? Eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor, eu quero ser mestre, e muitas vezes Deus não deu essa capacidade para nós, né? E nós temos que honrar aqueles que têm e exercer também os que Deus nos deu, né? E muitas das vezes nós achamos que é menor do que aquele outro irmão, mas na verdade nós vamos ver que todos os textos de Romanos, de Coríntios, de Efésios, quando Paulo fala sobre dons, nós não vamos ter tempo para ler, mas eu vou querer que vocês coloquem aí na sua casa para vocês lerem, ó. Romanos 12, o versos 3 ao verso 5, quando Paulo fala sobre os dons de serviço, ele vai falar que ele está falando sobre um corpo que é dividido em vários membros,
a qual cada membro tem uma função. Então ele coloca os dons espirituais como também o corpo. Em 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 12 ao verso 27, também nós vamos ver que Deus também repartiu, né, alguns dons ali espirituais, e também Paulo está colocando o exemplo de um corpo ali também em Coríntios. E em Efésios 4, o verso 12, nós vamos ver que Deus deu esses dons ministeriais para a edificação de quem? Da igreja, dos santos, do corpo da igreja. Então, toda relação que Paulo fala sobre dons aqui, ele fala que cada um vai ter seu dom. Então, se você é mão, não queira ser pé. Se você é pé, não queira ser a orelha. Se você é orelha, não queira ser a boca. Então, cada um tem a sua função. Se não tiver sua função específica, aí não faz parte do corpo, não consegue o corpo fluir. Se não tiver pé, como o corpo vai andar? Se não tiver mão, como o corpo vai pegar? Então, Paulo ele coloca bem classificado isso, irmão Ricardo, nesse ponto, que nós temos que compreender que por mais que nós desejamos um dom, talvez Deus não nos deu esse dom, e nós temos que também dar graças por isso, porque talvez outras pessoas precisam fluir nesse dom, e eu preciso fluir no dom qual que o Senhor me deu. Não é porque ele está mais em evidência ou menos em evidência, porque todos os dons são necessários, né? Tem partículas do teu corpo aí que você não consegue enxergar, mas se tirar, prejudica todo o corpo. É o que Paulo está dizendo, né? Por mais que é pequenininho o dom que Deus te deu, mas se não tiver na igreja, o corpo está morto. Então nós temos que ter compreensão disso, irmãos, que nós precisamos ver os nossos irmãos não como nossos concorrentes, mas sim como fazem parte do nosso corpo, para que ajude a manutenção aqui da igreja e as pessoas possam ser edificadas no nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto, e o último para nós concluirmos aqui, ele vai fazer um resumo de tudo que nós já lemos, né? Então não precisa nem comentar. Então nós vamos estar encerrando aqui no terceiro tópico aqui. O irmão já vai fazer a leitura e também já vai fazer a conclusão aqui em nome de Jesus. Terceiro ponto aqui, irmãos, fala sobre a autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor de Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use com um coração sincero, transbordando de amor pelo próximo. Não foi acaso que o capítulo 13, o capítulo do amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons e os 14 o capítulo 14 da língua de profecias. Glória a Deus. Então, irmão, só para nós tomar um comentário aqui nesse tópico, nós lemos aqui no começo da lição 1 Coríntios 13, o verso 1 e verso 3, onde Paulo fala ali alguns dons espirituais e também ministeriais, e ele fala assim, mas se isso aqui não tiver o amor, né? Se o amor não fluir isso, né, como engrenagem principal desse dom, nada para serve. Então, como aqui o irmão falou, o comentarista falou, né, nós temos que amar o nosso próximo. E por amar o nosso próximo, nós usamos o dom espiritual de uma maneira correta. E conclusão, Ricardo, para nós estarmos encerrando. A conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte dos últimos apóstolos. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa lição. Eu quero realmente convidar os irmãos, né? Nós vamos estar fazendo nas próximas aulas, já presencial aqui na nossa igreja, né? Já está liberado para nós podermos estar fazendo esse trabalho na nossa igreja. Então, os irmãos que são alunos da escola dominical, né? Venham para a escola dominical. Nós vamos estar sempre aqui a partir das 8h30 em oração, e às 9 horas já estamos
início à nossa aula, né? Para os irmãos acompanhar, nós vamos estar transmitindo, não vai ser dessa maneira que nós estamos fazendo, vai ser uma maneira já conversando com a igreja. Então os irmãos não deixem de acompanhar também, que vai ser bastante importante vocês estar junto conosco. Aí vocês que não estão, talvez não estão tendo escola dominical próxima de vocês estar junto conosco aqui, participando dessa aula. Amém, irmãos? Quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer a todos também que participaram desta manhã, nossos irmãos que estão aqui presentes, pastor Israel, pastor Matias, e ao presbítero Douglas, que ministrou ensino, irmãos. E você que é matriculado aqui na nossa igreja, na subsede, a partir do domingo que vem, você já está convocado a estar presente aqui na aula presencial. E aqueles que estão com as igrejas ainda fechadas, ou por algum motivo você ainda não tem a sua escola bíblica, se você acompanha através das redes sociais, ok? Então quero deixar a paz do Senhor a todos, um excelente domingo a todos os irmãos. E nós queremos encerrar com a oração do nosso pastor Israel Vieira, que estará orando e nos abençoando nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe os irmãos que participaram desta live. Nesse momento estaremos orando, agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos juntos aqui com o Ricardo, com o Douglas. E próximo domingo, assim se Deus quiser, estaremos retornando à nossa escola bíblica dominical, juntamente com os membros que fazem parte, que são membros aí, que estão matriculados na escola bíblica dominical. E você que ainda não se matriculou, procure o Ricardo, que é o nosso superintendente da escola dominical, e com certeza estará recebendo vocês de bom grado. E também quero, aproveitando a oportunidade, lembrar aos irmãos que hoje estaremos reiniciando nossos cultos em todas as nossas congregações, aqui no setor 14, no campo de Piedade, com todo cuidado e restrito. A capacidade de 25% da ocupação de crentes na igreja. Então, os irmãos, orem e vamos trabalhar, porque sabemos que enquanto estivermos aqui na terra, Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E sabemos que daqui para frente esperamos não muita coisa boa, mas uma coisa sabemos, que Jesus vem e nós temos que estar preparados. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu de reabrirmos novamente as igrejas. Isso nos preocupa, a igreja fechada. É verdade que nós temos que tomar bastante cuidado, até porque estamos vendo aí nos noticiários da nossa cidade, nas cidades vizinhas, pessoas que estão internadas, pessoas que estão morrendo por causa dessa doença. Mas o nosso Deus tem guardado a igreja. Orem e vamos continuar trabalhando enquanto há dia, porque a noite vem. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui também o pastor Ricardo, o presbítero irmão Douglas, o Matias do Macida, que está conosco nesta manhã, e a todos aqueles que participaram desta live. Deus abençoe todos vocês. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor. E à noite, então, estaremos presentes aqui na casa de Deus, participando de mais um culto de louvor e pregação da palavra do Senhor Jesus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, na tua presença nesta manhã de domingo, pela palavra que nós já recebemos da parte do Senhor aos nossos corações, que possamos, ó Deus, com a graça do céu, Pai amado, participarmos, ó Deus, e exercermos, ó Deus, os dons espirituais, os dons do Espírito que o Senhor nos concedeu a cada um, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que tudo que nós formos realizar e fazer, Pai, seja para a glória e honra e louvor do Teu santo nome. Abençoa todos os irmãos presentes neste momento aqui pela live,
E aqueles que também não estão presentes, meu Deus, mas aonde quer que encontra-se, visita cada um, Senhor. Aqueles que estão enfermos, internados, hospitalizados, Tu és o Senhor de misericórdia, o Senhor que cura, e o Senhor nos deu essa capacidade, conforme a Tua palavra, que nós aprendemos nesta manhã, os dons de curar, de orar pelos enfermos, e nós cremos no poder da Tua palavra. Abençoa todos, dá-nos, ó Deus, um dia de paz, de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém. Deus abençoe. Está encerrado.